A gente vai refletir no sindicato, se o sindicato é bom, em algum curso, mas quem consegue sair do dia a dia para fazer isso? Então aqui a base é desta reflexão aqui. Eu imagino que uma pessoa preparada teoricamente para refletir sobre o que é jornalismo, ela consegue desempenhar com mais competência a prática jornalística. Né? E essa prática jornalística, para encerrar, ela tem uma determinada praxis, isto é, ela tem um sentido. Né? Esse sentido ele se constrói na medida em que nós vamos. A gente erra muito, eu digo isso muito, vocês devem já ter ouvido, eu sei isso como outras coisas, talvez eu esteja falando aqui, a gente erra muito quando está nas redações. A gente pega o jornal e critica, olha aí, mas vai lá, vai fazer. Né? A gente erra pra caramba. E, então nós temos que ter algo preparado. Né? Nós temos que algumas questões básicas têm que ser resolvidas do ponto de vista ético, do ponto de vista da privacidade, do ponto de vista dos direitos individuais e sociais. Né? Essas questões já têm que ser discutidas previamente do ângulo jornalístico, porque se nós formos consultar um advogado para determinadas coisas, ele nos dirá que é absurdo. Se formos falar com um médico para determinadas abordagens de matéria, ele também diz, não, vai querer uma abordagem que vai dizer que não expressa adequadamente. De fato, às vezes não expressa adequadamente, mas transmite à sociedade as informações que são básicas. Assim, eu me apego no seguinte, eu acho que o diploma é fundamental para a sociedade brasileira, o diploma de jornalismo, porque ela permite a um grupo de pessoas exercer essa reflexão e fazer esse aprendizado, então, com o mercado interagir. E não deve ser uma interação só mercado, deve a universidade estar presente e as entidades sindicais devem estar presentes. Não, além do mais, não é só uma questão de conhecimento, há uma questão corporativa. Gente. Os países que o Leandro cita aqui, na verdade, é quase. Eu acho que é só o Brasil que não tem essa informação por completo. Mas sabemos que onde se faz o melhor jornalismo não há diploma. Mas e daí? Qual é o problema? Nosso modelo não é o norte-americano. Nossa sociedade não é a norte-americana. Nós não crescemos. A sociedade norte-americana ela faz o jornalismo afiliado à influência europeia, o jornalismo publicista, né? Que era aquele da propaganda, da opinião, tanto que aí a história da objetividade do lead surge quando as grandes empresas começam a exigir jornais que sejam menos propagandistas, menos panfletários e mais objetivos. Né? O jornalismo norte-americano ele nasce e se estrutura numa sociedade absolutamente diferente, nem vamos falar na europeia. E mesmo assim, há uma forte regulamentação na sociedade europeia. Os sindicatos eles têm um tipo de controle, os jornalistas precisam fazer exames periódicos. Em alguns casos, bom, na Inglaterra, já há alguns anos se estuda a obrigatoriedade do registro do diploma por conta dos escândalos da imprensa, do tabloide inglês. Né? Os Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma imprensa também que está sob forte grupos de pressão. Né? É diferente a nossa imprensa. É diferente a nossa realidade. Nós começamos a fazer jornal em 1808. Vamos já no mundo inteiro, isso era coisa antiga. E nós temos, especialmente, uma mídia, e por isso é preciso refletir sobre essa mídia, uma mídia que não pode ficar livre dos jornalistas. À medida em que as empresas de comunicação, sejam elas hoje dominantes, porque têm poder político, não mais o poder econômico, com os radiodifusores, sejam as tele depois, que hoje tem 10 vezes mais dinheiro do que a radiodifusão, mas ainda não tem poder político, elas não podem ficar livres dos jornalistas. Porque são os jornalistas formados, com reflexão sobre isso, que vão desenvolver um esforço para não permitir que os seus interesses e as suas ideias específicas sobre determinados assuntos predominem sobre a matéria. O que deve predominar na matéria são as manifestações sociais, né? Dos vários grupos. É isso que nós temos que fazer aflorar para que a sociedade decida. Bem, vamos para um lado, vamos para outro. Né? Sem esta escola, a tendência é nós ter uma pessoa, professor de história, vai lá, ele não tem isto, não está na massa do sangue, ele não discutiu isso, ele não refletiu sobre isso. Né?
que há uma tendência de quem não fez essa reflexão, e nós temos aqui no Brasil um movimento recente chamado Mídia Livre, há uma tendência de achar que mídia livre é a mídia que nós fazemos. A CUT diz isso. Eu falo com propriedade porque lá estive. O PT diz isso, boa parte dele, meu partido. E eu falo com propriedade porque estive numa conferência do PT. Há grupos que acham o seguinte: não, a imprensa verdadeira é esta que os sindicatos do ABCD fazem. Desde quando isto é verdadeiro e livre? Né? Isto é um equívoco. Logo, eu acho que é preciso refletir sobre isso na faculdade. E a faculdade é indispensável, o diploma é indispensável, ele é um avanço em relação aos demais países. E eles, encerrando, este perfil de categoria e a consciência de que nós temos uma responsabilidade social, mais do que meramente informativa, que nos permite lidar com as grandes corporações que têm presença no Brasil, seja ela na radiodifusão, depois, seja nas teles agora. E aqui é atípico. Vocês já ouviram a exaustão, mas não custa repetir. Nos Estados Unidos, que tem aquele tipo de imprensa, bem, entre outras razões, tem por quê? Porque há um forte incentivo na imprensa regional. Não pode ter cruzamento, eu não posso ter a maior rádio, maior jornal, porque é concorrência capitalista, então floresce a imprensa regional, floresce uma diversidade de interesses. Aqui não, a RBS está comprando o Rio Grande, está comprando o Criciúma, nada impede ela de fazer isso. Quem pode impedir? Nós, como jornalistas, em parte, levantar essa discussão e dizer: não deve ser assim. É difícil encontrar uma brecha na sociedade capitalista, mas é isso que nós temos que fazer. Então, abandonada, mas aí é uma solução individual para alguns, né? Deixar essa sociedade, ou negá-la, né? Cair no niilismo puro, negá-la sempre e ficar à espera de uma revelação de momento que ela vai se transformar. Então eu acho que aqui, com as limitações que temos, nós conseguimos cultivar este espírito jornalístico. Bom, é um curso limitado? Sim, mas quais não são? Poucos não são. Não vale dizer, porque aí nós teríamos que calçar o diploma dos advogados, né, dos arquitetos, dos médicos, especialmente de algumas faculdades. Então é um argumento que não acho que deveria ficar de lado. Porque tem limitações na formação? Sim, tem. E se eu tivesse mais um minuto, eu ainda queria dizer o seguinte: essas limitações na formação, ela vem do seguinte, entre outras coisas. Na diluição do jornalismo na comunicação. Nós tínhamos no Brasil uma tradição jornalística que vinha se formando na década de 60. É verdade, nascida numa faculdade de filosofia, mas ainda assim muito bacharelismo, vinha se formando. Na década de 60, os norte-americanos, impressionados com o papel dos jornalistas em Cuba, eles passam a alertar a América Latina que era preciso tratar de modo diferente os jornalistas. E a Unesco já fazia isso e investiu na CIESPRAL, que é o Centro Internacional, Centro de Estudos Internacionais de Comunicação, me foge, no Equador, que é mantido com grana da Unesco. E naquela época, boa grana dos Estados Unidos, depois ele se afasta da Unesco. Mais adiante, no outro capítulo, talvez adiante eu possa falar. E o que surge disso aí? Os cursos de comunicação, que os militares brasileiros abraçaram com todas as forças. Porque ao mesmo tempo que eles regulamentavam a profissão de jornalismo, atendendo uma demanda que é de 1919, não tem nada a ver com milico, eles adotavam os cursos de comunicação. E aí tem gente um pouquinho, não da geração anterior à minha, mas 7, 8 anos mais velho que eu, que ainda cursou 3 em 1. Isso aí é RT, PP e publicitário, imagina que profissional saía. Né? Isso acabou. Mas isto conseguiu trazer para os currículos do curso de jornalismo um abstracionismo, um teoricismo completamente vazio.